boa. Hoje vamos falar de escola. Ouvi uma conversinha de fundo de corredor entre duas pessoas que diziam que a escola é um problema. Que o melhor seria, né, as crianças em casa, né? Educação em casa, né? Muito mais confortável, muito mais seguro e etc, etc e etc. E aí isso me motivou a novamente falar sobre escola e escola para quê, né? Pois bem, fiquei pensando sobre o que eu ia conversar e me passou pela cabeça agora aquela questão dos sofistas, né? Sofistas eram aqueles sujeitos pagos para o discurso, eles ensinavam a retórica e eram sábios, né? Sabiam muito mesmo. E de outro lado nós tínhamos Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, né? Um grupo que não gostava dos sofistas porque eles recebiam dinheirinho para ensinar. E qual era o problema de receber um dinheirinho? Entendiam os filósofos clássicos, né, que o saber existe, né, por ele mesmo. Ele deve ser buscado por ele mesmo. É o famoso amor à sabedoria, né? Então eu preciso buscar a verdade porque é missão do homem, da pessoa, do ser humano, buscar a verdade. Ele não é a busca do dinheiro, né, que leva à busca da verdade. É a própria verdade, é a própria sabedoria, é o próprio conhecimento que deve ser buscado por ele mesmo. E por que eu digo isso? Século XXI, né? Nós devemos buscar a escola porque ela está a serviço do dinheiro, ou seja, a serviço do mercado, para proporcionar empregos e, portanto, quem sabe, até uma educação em casa seja interessante para isso? Ou a escola busca outra coisa que vale por ela mesma, né? E que não necessariamente pensa no mercado, na empregabilidade. Seria a escola, portanto, algo que deve ser procurado independentemente da empregabilidade? Veja, eu não estou dizendo que a escola é contrária à empregabilidade, eu estou dizendo que são coisas diferentes. Porque, afinal de contas, eu sei que quanto mais letrado, tanto mais a possibilidade de emprego. Isso eu sei, né? Mas vamos filosofar. Teria escola outro sentido que não seja escolarizar para o mercado? Entendo que sim, né? Portanto, a pergunta seria: para que então a escola? Eu vou arriscar dizer, para o exercício pleno da liberdade de escolha. E aqui poderia causar algum rebuliço, porque liberdade está em casa, né? A escola é regra, a escola é avaliação, a escola tem uma questão hierárquica dentro, né? Portanto, é incompatível com a ideia de liberdade. Veja, vamos refletir. Vamos pensar que a escola é linguagem. Por quê? Porque a escola fala, escreve, faz cópias, tira foto do mundo. Ela é linguagem, né? Ciências, artes, tecnologias, tudo é falado, escrito, televisionado, filmado, etc, etc, etc. Tudo é linguagem. Percebam que aquela criança que está em casa, quando ela vai para a escola é um problema. É outra linguagem. Essa outra linguagem, esse outro jeito de ver o mundo, essa outra construção de mundo pensada pedagogicamente, cientificamente, no sentido das ciências da educação, né, para esta nova linguagem, olhar com respeito e até admiração a linguagem que aquela criança está trazendo, depois o adolescente, enfim. E esta criança, portanto, a partir dos seus saberes, das suas expressões, chega a esse outro ambiente, né, e vai ter que se superar. Como assim?
esta criança vai passar a refletir outras possibilidades de ver, de ouvir, de sentar, de falar, de escrever, de se posicionar, diferenciado daquela que ela tinha em casa. Portanto, só neste problema que ela vai ter que resolver, não problema no sentido negativo, mas o problema como uma questão a ser resolvida, só nessa questão problemática, esse problema, ela vai ter que se superar para compreender esta linguagem que começa a se desenvolver na escola. E o que tem a ver com liberdade? Ao desenvolver ou se aproximar dessa nova linguagem, ela pode oscilar entre aquilo que ela sabia, o jeito que ela pensava o mundo e essa nova possibilidade. Antes da escola, ela só tinha a possibilidade casa, família. Agora ela pode escolher. Ela já pode refletir. Ela saiu desse lugar de acomodação, foi para outro e agora ela pode refletir sobre essas duas possibilidades. Percebam que a liberdade dela aumentou. Quantidade e qualidade de expressões, de palavras, de conhecimentos novos. A ampliação começa muito rápida. E ela pode, portanto, refletir do lugar da escola o lugar que ela tinha. Daqui a pouco, do lugar da escola para a comunidade. E assim sucessivamente. Portanto, ir à escola é apresentar à criança problemas que ela vai resolvendo. Né? São problemas colocados de forma organizada, pensada, refletida para respeitar a dignidade da pessoa humana, a questão de desenvolvimento intelectual, a idade, as condições sociais, e enfim. E a vida comum não é um problema? Sim, mas é um problema caótico. Né? Não tem essa especificidade de ser planejado. E a vida real, ela tem problemas locais para serem resolvidos. A escola traz problemas locais, regionais e talvez problemas universais. Né? Para essa criança poder ir se superando através de problemas. Tirar a capacidade da criança ir à escola, a possibilidade da criança ir à escola para refletir as reflexões que são feitas lá, é reduzir a sua liberdade. Veja, é um exemplo que eu já dei antes. Vamos imaginar que o Pedrinho ou a Mariazinha, essa pessoa é adepta de poesias daquele gueto, daquela região, daquele local. Veja. E podemos pensar a diferença de alguém que se desenvolveu nesse gueto, nesse local e faz poesias lá, e faz porque o seu limite é o limite local. E podemos imaginar o outro, a Mariazinha Catumbina, que saiu, se escolarizou, fez todo o processo e voltou por escolha própria. Voltou porque eu quero aquele lugar, porque eu gosto daquele lugar. Percebe que apesar dos dois desenvolverem as poesias daquele lugar, as letras daquele lugar, a liberdade de um que fez a volta e escolheu é diferente da liberdade do outro que está lá e sempre esteve lá. Essas liberdades é uma questão de escolha. Eu não vou julgar, do ponto de vista da valoração, o que é melhor e o que é pior. Eu estou dizendo que são liberdades qualitativamente diferentes de escolha. E é a escola que pode dar essa liberdade. Outro elemento que eu acho muito bacana que a escola tem, que é a possibilidade que ela dá de ressignificar as coisas. A escola é um problema de ressignificação. Percebam que as explicações de mundo da família, do bairro, da região, né, tendem a se perpetuar. Essa
explicação de mundo, essa interpretação de mundo. Vem a escola e propõe outra interpretação. Percebam, essa pessoa daquela região, daquele lugar, não vai negar, não estou dizendo isso, os valores, né, e interpretações de mundo da onde nasceu, da sua origem. Mas ele pode agora ressignificar, porque a escola é um problema. Ela vai trazer, por exemplo, uma reflexão científica sobre o que se refletia antes. Ela pode trazer uma reflexão literária sobre a produção literária que se fazia antes. Uma reflexão de cinema, do cinema que se fazia naquela região. Percebe? Ressignificação. Portanto, aqui há uma super liberdade que a escola produz ao propor o problema daquela significação. Então o aluno, quem sabe já o adolescente, quem sabe já o adulto, vai poder então valorar, veja, então poderá valorar qual a significação, né, que ele deseja manter. Mas, entretanto, ele poderá, e já fez, né, a ressignificação, ele já refletiu a reflexão que foi feita naquele espaço. Portanto, se a escola é linguagem, se o mundo é linguagem, redizer o mundo no local familiar, redizer o mundo na comunidade, redizer o mundo na escola, na universalidade, são dizeres diferentes. E quanto mais se diz, se rediz o mundo, tanto mais se compreende, tanto mais se tem linguagem, quanto mais, eu repito, quanto mais eu vou refletir, tanto mais qualitativamente eu cresço. A escola é um problema que pode trazer, é um problema, ou seja, para ser resolvido, que pode e deve trazer a desconfiança. Eu adoro o desconfiar. Mas o que é o desconfiar, professora Milka, que ocorre na escola? Desconfiar é perder a confiança nos mitos, né, que é contado. Perder a confiança é deixar de confiar naquele sujeito que dizia que tinha autoridade para dizer o que diz. E desconfiar é ter a liberdade de deixar as crenças de um lado e refletir a crença. Desconfiar era pegar a confiança, afastar-se dela, desconfiado da confiança, reconhecer, interpretar, reinterpretar e, quem sabe, confiar novamente. É uma reconfiança. Então, desconfiar para ter a reconfiança, se for assim interessante, para quem adquiriu a liberdade de desconfiar. Porque aquele que só confia, aquele que só reproduz, ele está limitado pelos mitos, pelas crenças, quem sabe por ideologias fechadas, né? E, portanto, desconfiar para reconfiar, se for o caso, é mais uma das possibilidades que a escola tem. Já para encerrar, eu diria que, portanto, colocar a criança no problema escola e manter na adolescência e na vida inteira é colocar um problema ensinagem e superação daquele que está sujeito à aprendizagem. Superação. Colocar em ambientes escolares formais é colocar problemas para o indivíduo, para a pessoa, para a coletividade, ir se superando. E se superar como? Colaborativamente, socialmente, dialogicamente, amorosamente, em grupos, em diálogos, baseados na ciência, baseados na literatura, baseados em toda uma cultura que ali se desenvolve. E isso de maneira a reduzir a crença, ganhar em liberdade, né, de interpretação e de crítica, para reconfiar, ou não, né? Então, gostaria de, portanto, encerrar dizendo que a escola
é um problema bacana, a escola é uma descrença bacana e a escola é uma recrença fantástica que nós não podemos deixar de apoiar, de levar nossos filhos, nossos adolescentes e nós mesmos nos levarmos para os ambientes escolares de curso superior, ensino fundamental, não sei, né? Nos colocarmos sempre em situação de aprendizagem, portanto, de questionamento e de superação. Portanto, aos descrentes, no sentido que eu dei, aos descrentes, nada a ver com religião, né? Aos descrentes, meu abraço e a minha vontade que mantenham-se assim para recrer qualitativamente de forma superior, se assim for importante. Certo? Abraço e até a próxima.